nosso olhar, o sal, ele dá sabor ao alimento, dá sabor à comida. Nós sabemos aqui que nas antiguidades, já desde tempos muito antigos, o sal ele servia como, ele substituía, vamos dizer assim, os freezer do dia de hoje, que hoje você quer conservar uma carne, um alimento, uma comida, você coloca no freezer, no congelador. E na antiguidade não, você pegava a comida, salgava e guardava em algum lugar, e ali ele durava semanas conservado, porque o sal ele adiciona sabor, o sal ele conserva. Mas tem muitas coisas interessantes também sobre o sal, principalmente para a época de Jesus e antes da época de Jesus. Primeiro, lá em Levítico capítulo 2, no verso 13, quando Deus estava dando a lei por meio de Moisés à nação judaica, o texto diz que todo sacrifício que fosse ser oferecido a Deus, o livro de Levítico fala muito dos sacrifícios, como os levitas iam oferecer o sacrifício, como eles iam se portar, como eles iam se conduzir, como é que era o sacerdócio levítico. E quando fala da parte dos sacrifícios, todo sacrifício oferecido a Deus no altar do holocausto tinha que ter sal. Nada podia ser oferecido sem sal. Por quê? Porque o sal, como a gente já falou, ele serve para conservar, ele serve para dar sabor. E o sal também, ele serve também para purificar. Na antiguidade, irmãos, quando as crianças nasciam, no tempo de Jesus, as crianças que nasciam, elas eram lavadas com sal, para poder tirar as impurezas. Os romanos tinham a crença o seguinte, que o sal era símbolo de sabedoria. Na crença romana, quando a criança nascia, ele esfregava ela com sal, na tradição judaica, em outras tradições, tinha o objetivo de um tipo de asepsia, para tirar algum tipo de qualquer coisa ruim que pudesse ter ali fisicamente na pessoa, bactéria, qualquer coisa do tipo. Mas já na visão romana, ele era visto como um símbolo de sabedoria, então eles esfregavam sal na criança, para que ela viesse ser uma pessoa sábia, cheia de sabedoria. O sal também era tido, tudo isso naquele contexto. O sal também ele era tido, irmãos, como um objeto, um instrumento que afugentava demônios, que afugentava seres malignos, seres espirituais. Era usado em exorcismo. Se fosse convidado alguém para comer numa casa e não tivesse o sal numa saleira ali, meu irmão, já era de se estranhar, a pessoa já ficava preocupada em ver aquilo ali. Se numa ceia, numa comida com alguém, comendo 2 pessoas ou mais, e alguém percebesse que a pessoa não estava colocando sal, ela já ficava imaginando que aquela pessoa podia ter algum espírito maligno, porque se comesse sal, o sal ia tirar aquele espírito maligno. Então, muita coisa girava em torno do sal, muito pensamento, muita crença, claro que muitas dessas coisas não faz sentido, não tem pé nem cabeça. Contudo, isso nos mostra o quê? A importância do sal. Diz que as principais vias romanas eram as vias onde se trazia o sal para se importava, trazia o sal de fora para dentro de Roma, para eles usarem ali. Também diz que a palavra salário, ela deriva do termo salarium, salarium, que também viria do sal, sal. Então o sal também, ele era um tipo ele tinha um valor monetário. Como assim, pastor? Ele tinha um valor também como se fosse uma moeda, como se fosse dinheiro. As pessoas negociavam e algumas pessoas recebiam salário, alguma parte do salário em sal, porque o sal valia dinheiro, era como uma moeda corrente. Você chegava em qualquer lugar e as pessoas negociavam ali, vendendo, e pagava com sal. Então o sal ele foi usado nas mais diversas religiões, para os mais diversos tipos de rituais, e nós sabemos que o sal ele é muito importante. Uma coisa muito desagradável é uma comida insossa, é uma comida sem sal. Então a gente vê a importância do sal no contexto contemporâneo, nos dias de hoje, e a gente vê também rapidamente o contexto também, a importância do sal na história, já desde as antiguidades, no meio do próprio povo hebreu, no meio dos romanos, no meio de outros povos. O povo assírio também valorizava muito o sal. Enfim, os impérios que surgiram no mundo, povos, civilizações importantes surgiram no mundo, também davam uma grande importância ao sal. Então quando Jesus usa o termo, vocês são o sal
da terra, ele não está falando apenas, simplesmente, do fato do sal, da importância do sal salgar, mas ele está mostrando toda essa importância que o sal tem. Então Jesus usou aqui, irmãos, um elemento que, você sabe que Jesus falava muito por comparação, ele chama as pessoas às vezes de ovelha, chama alguém de lobo, chama de campo, chama a palavra de Deus de semente. Ele usa comparações, alegorias, para poder expressar uma ideia, um pensamento, ou revelar algo que está oculto com Deus, alguma coisa do reino de Deus. E ele usa coisas importantes, coisas que sejam significativas para aquelas pessoas, que tenham um determinado valor. Você observe que quando Jesus, ele dá o exemplo, por exemplo, das 100 ovelhas, e o homem que perde uma ovelha, deixa as 99 no aprisco, e vai buscar a que se perdeu, Jesus fala aquilo por quê? Porque quem é criador de ovelha, meu filho, ele pode ter 1000 ovelhas, mas se perder uma, ele vai atrás, porque cada ovelha daquela é uma ovelha, é importante para ele. Então, quando Jesus vai falar sobre a questão, vocês são o sal da terra, irmãos, Jesus usa o sal exatamente por isso, pela importância que ele tem naquele contexto, naquele momento, para a nação de Israel, em relação aos sacrifícios mosaicos, em relação também no contexto romano, que Israel, a nação, está dominada pelo Império Romano, que considerava o sal como um símbolo de sabedoria, como uma moeda, como também um valor monetário. Então Jesus, quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, vem tudo isso na mente daquele povo. Poxa vida, nós temos valor, porque o sal tinha valor monetário, o sal tinha símbolo de sabedoria. O sal, ele era usado e era proibido fazer sacrifícios a Deus sem sal. Então eles entenderam a importância que Jesus estava dando a eles. Então Jesus queria dizer, vocês são o sal da terra, vocês são muito importantes. Vocês, quando vocês são o sal da terra, você precisa ser sábios. Vocês têm um determinado valor. Vocês observem que o sal, ele é símbolo de sabedoria. Então vocês devem ser sábios. Vocês são símbolos de sabedoria para a nação, para as pessoas. As pessoas que olham para vocês, elas querem ver sabedoria, elas querem ver valor em vocês. Assim como o sal é apreciado por todas as religiões, por todos os povos, por todos os impérios, assim vocês são sal, e vocês devem manifestar esse valor. Então Jesus diz, vocês são o sal da terra. Então nós temos que entender isso. E ele diz que se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Ou seja, se o sal perde o seu sabor, se o sal deixa de ser salgado, ele não, com que nós vamos usar? O que nós vamos usar agora para salgar, para dar sabor? O que agora vai ser símbolo de sabedoria? O que agora vai ser, o que vai ser usado para dar sabor à comida, para conservar? Não tinha geladeira naquele tempo, obviamente que era usado o sal para conservar os alimentos. Então, se o sal perder o sabor, os alimentos vão se estragar. Se o sal perder o sabor, com que vamos agora conservar os alimentos? Então Jesus, olha a importância disso, irmão. Hoje a gente não importa, não, mas hoje eu tenho uma geladeira, se faltar o sal, eu guardo na geladeira. Mas imagina que tu não tem geladeira. Olha para um pescador tipo Pedro. Olha para um pescador tipo Pedro, que vai para o mar e pesca muito peixe, e vai vendendo aqueles peixes no decorrer da semana. Se não tivesse sal para salgar aquele peixe, o peixe ia se estragar. Se não tivesse o sal para passar naquela criança que nascia, no entendimento dos romanos, para purificar, ou para tornar ele uma pessoa sábia, então para eles aquilo já ia ser uma perca. Então Jesus está dizendo para nós, irmãos, vocês são o sal da terra. Se vocês perderem o sabor, com que se há de salgar? Lembre, querido, de um detalhe, que Jesus estava falando isso, não era para a igreja. Jesus estava falando isso para judeus. Para judeus. E o que é que nós podemos entender com isso? Que os judeus foram levantados como a nação escolhida, a nação eleita, a nação que levava o nome de Deus. Claro que nós podemos aplicar isso para a igreja. Por quê? Porque hoje a igreja leva o nome de Deus. A igreja hoje era a geração eleita. Era a geração eleita.
Então nós sabemos, irmãos, entenda o que é que Jesus quis dizer para a gente poder aplicar para nós. Jesus está no meio dos judeus que esperavam o Messias, e há ali uma multidão de discípulos que estão crendo que ele é o Messias e estão seguindo. E Jesus diz: vocês são o sal da terra, vocês que me seguem, judeus que se tornaram meus discípulos, meus seguidores, que creram em mim como Messias, vocês que me seguem são o sal da terra, não o sal do mundo, mas o sal da terra. Ou seja, o sal da terra judaica. É por meio de vocês, judeus, discípulos de Cristo, judeus convertidos, judeus discípulos de Cristo, é por meio de vocês que esta terra, Israel, a nação de Israel, vai ouvir o testemunho de que eu sou o Cristo, de que eu sou o Messias. Vocês são o sal da terra. Estava se referindo ao local, à terra judaica, o povo que creu no Messias. E Jesus esperava que vocês creram em mim, vocês me receberam como Messias, vocês creem que eu sou o Messias. Então, se vocês, dentre todos os judeus, creem que eu sou o Messias, me receberam como Messias, vocês têm a obrigação de ser sal para essa terra. Vocês têm a obrigação de ser sal, de dar sabor para essa terra, de conservar essa terra, dar sabedoria a essa terra. E como se aplica isso para a igreja? Nós somos o sal da terra, nós, igreja, nos dias de hoje. Nós somos o povo eleito, a nação santa. Nós somos o sal da terra, somos nós. Quem é para darmos sabor ao mundo? Não é o mundo que é para dar sabor a nós. Somos nós, o sal da terra, que temos que influenciar o mundo, e não o mundo que tem que nos influenciar. Somos nós, o sal da terra, que temos que anunciar Cristo para o mundo, que temos que mostrar Cristo para o mundo através do nosso testemunho, através da nossa vida, através da nossa conduta. É isso que Jesus diz para nós, amados. Nós somos o sal da terra. Outro dia surgiu uma discussão entre alguns alunos na faculdade, porque um aluno disse o seguinte: olha, eu estou achando muito bom, porque os pastores estão aí, parece que a igreja está renovando suas esperanças, suas expectativas, porque os pastores estão quase todos apoiando um determinado candidato à presidência da república. E ele achou que isso era um despertar da igreja, era um avivamento da igreja. E um outro irmão contestou e disse: olha, irmão, você está enganado. O avivamento não é para vir lá de fora. A esperança não é para vir lá de fora. O despertar não é para vir lá de fora. O despertar, o avivamento, a esperança é para sair daqui de dentro. É para sair de entre nós. Nós que somos o sal da terra, não é o candidato A ou B. Nós que somos o sal desta terra, desta nação. Já que Jesus se referiu aos judeus que tinham crido nele, que era o sal daquela terra, Jerusalém. Jerusalém é a capital, né? De Israel, da nação. Então eu digo para você que me ouve em qualquer lugar do Brasil, você que me ouve em qualquer lugar do mundo, você é sal da terra no lugar onde você está. Isso é uma questão local. Nós somos sal da terra aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, aqui no Brasil. Você é sal da terra aí em Goiás, aí na Paraíba. Você é sal da terra nos Estados Unidos, aí na Itália, aí na Escócia, na Suécia. Você é sal da terra aí na Alemanha. E não as coisas periféricas que estão em nossa volta, a política ou qualquer outra coisa do tipo, não. Nós quem temos que influenciá-los. Nós quem temos que influenciá-los, e não eles quem tem que nos influenciar. Nós quem temos que dar sabor para eles, não eles que tem que dar sabor para nós. Nós quem temos que mostrar para eles os valores, não eles que tem que mostrar os valores deles para nós. Porque os valores deles são relativos, o nosso não. Os nossos valores são absolutos dentro da palavra de Deus, na visão cristã, na visão bíblica, na visão de Deus.
E os valores deles são relativos. Por exemplo, só usando aqui uma coisa que está rodando muito aí, um diz: não, eu sou a favor de que o aborto seja legalizado. Porque o aborto, a mulher, ela tem o direito de escolher fazer o aborto para melhor dela, para a saúde dela, para o bem dela, babá. Aí chega outro e diz: não, mas eu não concordo com o aborto, eu acho que o aborto não é bom, eu acho que o aborto, pelo contrário, ele não vai ajudar a mulher em nada, ele vai prejudicar a saúde dela, a mulher corre até o risco de morrer. Então a gente fica vendo o quê? Que as opiniões, as verdades são relativas. É de acordo com o entendimento de cada um, com o ponto de vista de cada um. E com o nosso não. Conosco que somos o sol da terra, para nós diz o quê? Não, o aborto ele é pecado. O aborto ele é errado. O aborto ele é genocídio. Nós quem temos que dar os valores, nós quem temos que apresentar os valores, e não, irmãos, ser influenciado pelos valores que o mundo apresenta. Não, eu acho que o homossexual eu acho que é certo, porque cada um vive como quer. O outro diz: não, eu acho que é errado, porque o homem nasceu para o homem, o outro nasceu para a mulher, e bababá, não sei o que, eu acho que é imoral, não sei o que mais. E aquela coisa relativa, o ponto de vista de cada um. E aí a gente vai, irmãos, e crente fica nesse negócio. Como teve um próprio candidato da república que era crente, e quando ficou nesse negócio, de homossexualismo e aborto e tal, sabe pegar a opinião dele? Que ele disse: não, vamos fazer um plebiscito, o povo quem escolhe. Ou seja, a igreja não pode ser influenciada. A igreja tem que pegar a Bíblia e dizer: olha, eu não tenho nada contra o homossexual, são pessoas honestas, pessoas do bem, pessoas íntegras, pessoas direitas na sua maior parte, profissionais competentes na área que exercem. Eu mesmo já me consultei com um médico homossexual, sim, pessoas competentes, pessoas educadas, pessoas, enfim, simpáticas, mas biblicamente para lhe dizer, meu irmão, que isso é pecado, isso condena. Isso é errado aos olhos de Deus. Se é errado aos olhos de Deus, então passa a ser errado também aos meus olhos, porque eu olho através da palavra de Deus. A igreja, apresentamos os valores da nação que nós estamos, no lugar que nós estamos, na região que nós estamos. Não podemos tornarmos insípidos. Insípidos quer dizer, o termo no grego, eu fui pesquisar e diz passivo, desinteressados. Insípido quer dizer sem sabor, passivo, desinteressado, sem interesse. Nós não podemos nos tornar cristãos assim. Nós não podemos perder o interesse, irmãos, ou nos tornar passivo em relação às coisas absolutas da palavra de Deus. E eu já disse isso numa pregação há muito tempo atrás, já ouvi outros pastores dizer também isso há muito tempo atrás, e repito aqui hoje: é quase impossível você encontrar um crente, um cristão, uma pessoa que tenha convicções absolutas dentro da palavra de Deus, que diga isso é certo, isso é errado. Porque a maioria diz, é porque ele pensa assim, é do jeito que cada um pensa, e não é assim. Então, irmãos, nós não podemos perder o sabor, não podemos nos tornar insípidos. Sabe por que o Brasil tem 50 milhões de crentes e não há um avivamento na nação brasileira? Porque a Inglaterra viveu um avivamento com menos de 10 mil crentes. O Brasil tem 50 milhões de crentes e não tem um avivamento. Por quê? Porque esses crentes tornaram-se insípidos, passivos, desinteressados, perderam o sabor. Eles não dizem mais aos olhos das Escrituras: isso é certo biblicamente, isso é errado biblicamente falando. Mas eu não estou preocupado com a sua opinião bíblica. Mas a minha opinião, se você não está preocupado, problema seu, porque a minha opinião sempre será bíblica. Mas vocês são manipulados por este livro? Sim, nós somos dominados. Como disse Lutero, nós somos escravos, a nossa consciência é escrava da palavra de Deus. É melhor do que ser escravo no sistema, é melhor do que ser escravo de opiniões de terceiros, é melhor do que ser escravo de políticos, principalmente de uma política corrupta. Então, querido, nós não podemos nos tornar insípidos, desinteressados.
Nós temos que ser. Não tem, por exemplo, o movimento feminista, os militantes do movimento feminista são aqueles, né, que tem os militantes, os guerreiros que estão lá no meio. Tem o movimento pró-maconha, pró-liberação da maconha, e tem os militantes. Como você viu lá aquele deputado que é gay, né, gravando um vídeo e chamando os gays para sair do armário, os maconheiros, porque nós somos gays, somos maconheiros, e vamos todo mundo fumar maconha e ser gay também. Eu digo lá, entre eles, né? Entre eles lá, o que ele falou. Então, quer dizer, são os guerreiros da causa dele, os militantes da causa dele. Eles não são insípidos para o movimento deles, eles não são desinteressados para o movimento deles, mas da igreja de Cristo tem gente que está desinteressada, gente insípida na igreja de Cristo. Então nós não podemos, irmãos, não podemos. A igreja não pode perder o interesse pela verdade bíblica, pela totalidade bíblica, pela verdade absoluta bíblica. Eu fico vendo um movimento ecumênico fantasma rondando no meio das igrejas. Eu estava no meio de vários pastores estudando, e um pastor dizia: não, lá na igreja, a igreja herege, igreja terrível, igreja do capeta mesmo, que qualquer crente olha ali verdadeiro vê que é a igreja do cão. Não, mas o Espírito de Deus está operando lá. Aí falou outra, e o Espírito de Deus está operando lá, e outro, o Espírito de Deus está operando lá. Eu disse: meu irmão, pelo amor de Deus, isso numa sala de aula. Eu disse: que é isso? Você viu me dizer que o Espírito de Deus está operando naquela igreja? Não, nós não podemos julgar. Isso foi o que eles disseram. E eu perguntei: o que fizeram os apologistas no segundo século? Ninguém respondeu, porque parece que alguns não estavam sabendo o que eram os apologistas. E os apologistas combateram as heresias dentro da própria igreja. Claro, também parte do Império Romano, mas principalmente dentro da própria igreja. Os apologistas combateram as heresias dentro da própria igreja. As distorções doutrinárias, as distorções bíblicas iam surgindo, irmão, e eles enfrentavam, militavam contra elas, escreviam tratados, livros, cartas, sim, iam às praças, iam às ruas, iam aos sínodos, aos concílios, dizer que aquilo é uma heresia, iam brigar por aquilo, eram os militantes da causa. E hoje existe um fantasma rondando na igreja que diz que nós temos que se calar, que nós temos que ficar quietos, mas não podemos dizer nada. Que é isso, meu irmão? Estão querendo matar o espírito militante que opera em nós. E nós não podemos permitir isso de maneira alguma. Não podemos nos tornar insípidos, perder o sabor, perder o interesse, deixar de militar. Entendeu até aí? Eu disse: nós perdemos o sabor, então com que vai salgar? Ou seja, se nós não defendemos o evangelho, se nós não revelamos a Deus com a nossa vida, com nossas obras, se nós não defendemos o evangelho, me diga quem vai fazer, meu filho. Se nós não brigamos pela verdade, não demos nossa vida pela verdade, não lutarmos pela verdade, me diga quem vai fazer. O próximo presidente da república? O governador do estado? O prefeito do município? Os ativistas do movimento A, B, C? Não, meu irmão. Se nós perdemos o interesse, a militância pela palavra de Deus, pela palavra pura, genuína e verdadeira, combatendo heresia, protestando, seja dentro da igreja, seja fora dela, meu irmão, se nós perdermos isso, ninguém vai fazer. Pelo simples fato. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você consegue salgar carne com areia, Anderson? Não. Você consegue salgar carne com leite, Jackson? Não. Por quê? Porque só tem uma coisa que salga, é o sal. E nós somos essa única coisa, esse único elemento, esse único instrumento que dá testemunho das verdades de Deus na terra. A igreja dele. Se o sal perder a sabor, com quem vai salgar? Se a igreja parar de pregar a verdade, quem vai pregar?
Se a igreja parar de defender o evangelho, pregar o evangelho, quem vai defender? Quem vai pregar? Ninguém. Por quê? Porque a igreja é o sal da terra. Se perder o sabor, não tem mais com que salgar. Não podemos perder o sabor. Não podemos nos tornar insípidos. Não podemos nos tornar relaxados, negligentes. Temos que assumir aquilo que Deus nos entregou dentro desta terra. Vocês são o sal da terra. Judeus, ei judeus, vocês creem em mim? Vocês são o sal da terra. Aqui, dentro de Israel, da nação. Vocês que vão sagar essa terra. Vocês que vão revelar a palavra, a doutrina, Deus, o evangelho, o Messias. São vocês. Isso se aplica para nós. E ele diz: se perder o sabor, não presta mais para nada. Ou seja, o único trabalho da igreja aqui é salgar o mundo. O único trabalho da igreja é salgar o mundo. Se perder o sabor, não presta mais para nada. Claro, repito, estava falando isso para os judeus, eu estou aplicando para nós aqui, né? Vocês são judeus. O que é que Deus libertou vocês lá do Egito? Fez aquelas 10 pragas. Deus podia ter soltado, Deus não precisava nem ter levantado Moisés. Bastava Deus ter tirado vocês de lá. Mas Deus levantou Moisés. Deus enviou 10 pragas. Ele podia ter enviado só uma. Deus abriu o mar. Ele não precisava ter aberto o mar. Tinha outro caminho que vocês podiam ter ido lá, que durava ali 3 meses no máximo. Mas Deus fez você abrir o mar, abriu rios. Caminharam 40 anos. O sapato nunca envelheceu nos pés. Nunca faltou comida. Tinha nuvem de dia para fazer frio. Tinha nuvem de noite para esquentar o frio. E a nuvem de dia para amenizar o calor, e a nuvem de noite tanto para esquentar o frio, porque era muito frio no deserto, como também para iluminar o caminho. Deus, e por que Deus fez isso? Para fazer o seu nome conhecido em toda a terra. Quando ele chega lá em Canaã, depois do Rio Jordão ali, aquelas 7 nações estão ali, os cananeus, jebuseus, heveus, gigazeus e todos os veus que estão ali, que o povo de Israel chega ali, meu irmão, era o Egito quem dominava tudo aquilo. Quando Israel chega lá, todo mundo já está sabendo, os Deus dos hebreus fez coisas grandes lá no Egito. Deus levantou o nome para ele na terra. E vocês, judeus, é lá o Jesus estava dizendo para eles, vocês são o sal para anunciar isso. Vocês são o sal para propagar isso. E você não pode ficar desinteressado, porque estão aí debaixo de um domínio, de um governo corrupto e opressor, que é o governo romano. Mesmo jeito se aplica para nós hoje. Da mesma maneira, da mesma forma se aplica para a igreja hoje. Ele disse: se vocês perderem o sabor, vocês não prestam mais para nada. Vocês são um povo levantado por Deus para mostrar as glórias dele para a terra. Se você não fizer isso, vocês não vão servir para nada. E quando a Bíblia fala mais de sal, irmãos, lá em Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, verso 50, Jesus diz assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que se salgará? Tenham sal em vós mesmos, uns para com os outros. Jesus está falando para eles: você deve ter sal em vocês. Não tem que buscar o sal lá fora. O sabor não vem de fora, o sabor está em vocês. Eu diria para a igreja hoje: o sabor está em vocês. A presença, a pessoa gloriosa do Espírito Santo, tesouro no vaso de barro, está em nós. Tem um sal em vós mesmos. Não vá buscar o sal lá fora. Não, para poder nós ficar mais atrativo para o mundo, vamos buscar o que é que está lá fora lá, o forró. Pronto, vamos transformar o forró gospel. O que é que tem mais lá no mundo? Tem a música do piripiri. Pô, vamos botar o piripiri gospel. O que é que tem mais lá no mundo? Tem o Arraial, tem o São João, São Pedro, São José. Pronto, vamos trazer o Arraial agora. Jesus diz: não é lá fora. Não busca lá fora, está em vocês. Lá em Lucas 14,
34, 35. Bom é o sal, mas se ele se degenerar, com que se salgará? Degenerar quer dizer se estragar. Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir, que ouça. Tem ouvido para ouvir, que ouça. Bom é o sal, mas se ele se degenerar, se ele se deteriorar, se degradar, o que é isso, irmão? Crente, verdadeiramente crente, perde salvação? Não. Eleito perde salvação? Não. Mas ele pode tornar-se um sal sem sabor. Como assim, pastor? Eu digo para alguns irmãos aí, toma cuidado para o teu ministério não ser censurado. Porque a partir do momento que as pessoas veem você andando em desordem, que você for subir no púlpito para pregar, meu irmão, não vai ter sabor para ninguém tua palavra, tua pregação. Não vai ter efeito de nada. Não presta mais para nada, não serve mais para nada. Por quê? Porque você perdeu o sabor. Você se depravou tanto, se deteriorou tanto, se degradou tanto, que as tuas ações, tuas obras não fazem mais efeito na vida de ninguém. É isso. Eu digo isso porque tem um público muito grande também reformado que acompanha a gente. Predestinacionistas, calvinistas, monergistas. E é preciso entender isso. Que se nós ficarmos nesse negócio, nessa coisa, sou eleito, sou predestinado, estou salvo, ninguém rouba minha salvação, e começar a viver uma vida desordeira, você vai perder o sabor. Tua família, tu vai pregar para eles, chamar para a igreja. Por que eu vou para a igreja se nem você é crente? Teu testemunho. Ei, vamos para a igreja comigo? Por que eu vou para a igreja se teu testemunho aqui é terrível? Aí falar com os colegas do trabalho, ei, vamos para a igreja comigo? Ei, Jesus, a Bíblia está aqui. Por que eu quero ouvir nada de Jesus da sua boca? Não quero ouvir você ler a Bíblia para mim, não, meu irmão, porque você tem um péssimo testemunho aqui dentro. Você não tem sabor aqui dentro. Então, irmão, se o sal se degenerar, se deteriorar, ele perde sabor. Em Colossenses capítulo 4, no verso 6. Colossenses 4, 6. Lê o 5 e o 6. Está dentro do contexto. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais com o que convém responder a cada um. Irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses, ele fala muito da moral cristã. E ser sal da terra, dar sabor, conservar, dar testemunho de Cristo, dar testemunho das obras de Deus, das grandezas de Deus, está muito ligado às nossas obras, à nossa vida. E está muito ligado às nossas palavras, ao que falamos, ao que dizemos, como falamos, como nos expressamos. Às vezes, como o Heitor trouxe uma palavra maravilhosa quarta-feira, falando sobre misericórdia, 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 que a gente tem que ter de uns para com os outros, e temos que ter mesmo misericórdia, e até mesmo dos nossos próprios inimigos. Se há algum inimigo, tem que ter misericórdia até dele. Mas o mesmo Paulo que falou em Jesus e os apóstolos, o Espírito Santo que operou neles, que falou de misericórdia, também disse em 1 Coríntios, que qualquer irmão que andar desordenadamente, não devemos nos unir com eles, nem saudá-los, nem comer com eles. E lá mais na frente outro versículo aí diz: tirai o tal dentre vós. Então nós não podemos confundir misericórdia. Nós temos que entender o que é misericórdia, saber o que é misericórdia. Contudo, nós precisamos compreender que nós temos que andar com, nós queremos ser sal, nós temos que andar com sabedoria, para com os que estão dentro e também para os que estão fora.
Remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Se os dias eram maus naquela época das perseguições e da corrupção do mundo, os dias hoje são maus também, por causa das pequenas perseguições que sofremos aqui no Brasil e a corrupção dessa nação em vários âmbitos. Então nossa palavra de vocês seja sempre agradável, temperada com sal. Para quê? Para dar sabor, para dar gosto. Sabe, irmão, que o sal, eu acho que a língua da gente, o paladar da gente, eu acho que ele tem uns 5 tatos mais ou menos, né? A gente consegue sentir o gosto do doce, do amargo, né? Do salgado. E um dos mais... Quantos? O azedo. Exatamente, o azedo. É uns 5 tatos mais ou menos que tem nosso paladar. E observa uma coisa. A gente vai comer uma coisa azeda, uma tamarina, que é um negócio bom. Você vai falar da água na boca, da água nos olhos. O irmão Gilmar estava lá em casa esses dias, e eu peguei a tamarina, botei a boca, comecei a mastigar. Ele começou a sair água da boca dos olhos dele, ficou com a boca cheia d'água, aliás. Ele falou: ó, pastor, você não pode chupar tamarina. Você sabia que não pode chupar tamarina perto do cara que está tocando saxofone, não? Eu disse: por que, irmão? Porque a boca dele enche d'água e ele não consegue mais tocar. Eu digo: realmente faz sentido. Mas você pega uma tamarina azeda, eu como ela sem sal, porque ela é gostosa. Mas você pega uma tamarina azeda e você bota o sal na tamarina, e o sal, ele tem um poder, a capacidade de amenizar. Se você pegar alguma coisa amarga para comer e você colocar sal dentro, o sal tem um poder também de amenizar o amargor daquilo. Então por isso a nossa palavra, ela deve ser temperada com sal. Ela deve ter capacidade para amenizar qualquer coisa amarga que o mundo possa falar. E nós não podemos dar lugar a palavras amargas. Mas nossa palavra temperada com sal, ela vai refriando o amargo que nós podemos falar, e vai temperando nossas palavras para dar sabor a quem está nos ouvindo. Embora algumas vezes é preciso dizer algumas verdades, e ser em alguns casos realmente firme, mas a nossa palavra precisa ser temperada com sal. Lá tem muito sal, principalmente na Universal, né? Que ele joga no chão também para andar em cima. Irmãos, então você entendeu o que é ser sal da terra? Sal da terra. Sal não pode perder o sabor. Com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. O que é luz? Luz é algo que alumia. Luz, ela alumia, ela ilumina. A luz, ela, por exemplo, se você apagar todas as luzes aqui agora, é porque vocês nunca entraram aqui com tudo apagado. É uma escuridão terrível. De noite principalmente, lógico, né? De dia não tem. Mas se entrar de noite aqui agora, apagar a luz, você não vê nada. Quando acende as luzes, a treva vai embora. Porque luz é algo que revela, é algo que ilumina, que alumia, é algo que brilha, é algo que revela, que mostra. E quando ele fala de luz, ele está falando, irmão, de algo que vai revelar alguma coisa, de algo que vai mostrar alguma coisa. Porque nós não somos um abajur para apertar um botão e a gente acender uma luz em algum lugar. Nós não somos vagalume. Não é isso que Jesus estava querendo dizer. Vocês são luz. Se tivesse algum irmão ali, e nós somos luz. O Nicodemo perguntou: o homem tem que nascer de novo. Como é que vai nascer de novo? Tem que estar no ventre da mãe? Eu acho que Jesus tivesse ouvido, se Nicodemo tivesse ouvido Jesus falar isso, ele ia perguntar: Jesus, e nós somos luz mesmo? Onde é que está o botão? Nós somos vagalume? E não é isso que ele quer dizer. Se nós somos luz, vamos revelar alguma coisa. Nós vamos revelar o quê? Primeiro, vamos ver no contexto bíblico aqui rapidinho, né, para a gente poder terminar isso aqui hoje. Vamos lá, luz. Romanos 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Romanos 8,12. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Primeiro Jesus coloca como sendo a luz do mundo.
tanto que veio para trazer luz do mundo. O que ele veio fazer? O povo que estava em treva viu uma grande luz. Que luz? O que ele quer dizer com isso? Que ele veio revelar o Pai, que ele veio revelar Deus, que ele veio manifestar a pessoa de Deus no mundo, que ele veio trazer salvação, ele veio revelar salvação, ele veio revelar o evangelho que estava escondido, oculto com Deus, já desde a eternidade. Ele veio, Jesus, eu sou a luz do mundo, porque ele veio revelar alguma coisa, ele veio revelar um ensinamento, uma doutrina, a palavra de Deus, porque ele, sendo a luz do mundo, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, o verbo ativo, logos. Então eu sou a luz do mundo. Então ele está falando que ele veio revelar algo. Quando a Bíblia fala de luz, ele está falando do que é santo, do que é sagrado, do que não, em contraste com as trevas. Você vê isso na Bíblia. Filipenses 2,15. Eu procuro sempre colocar, irmãos, em ordem, na sequência dos livros, para ficar mais fácil. Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Verso 14, 15. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O que está dizendo? Jesus, primeiro Jesus colocou como sendo a luz do mundo, aquele que revela Deus, aquele que ilumina a vida do homem para a salvação, para a vida eterna. E agora está dizendo que nós devemos fazer todas as coisas que nós fomos fazer, seja na obra de Deus, seja na nossa vida secular, sem murmurar e sem contender com ninguém. E ele diz: com isso nós nos tornaremos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, verdadeiros, sem culpa, no meio de uma geração corrompida. Toda culpada nós vamos tornar sem culpa, uma geração corrompida e perversa. E no meio dessa geração, nós vamos resplandecer como luzeiros no mundo. Agora ele já está colocando a questão da luz do mundo para a igreja. É o que ele disse aqui: vocês são a luz do mundo. E ele está dizendo, Paulo está dizendo, para vocês serem a luz do mundo, vocês precisam revelar Deus na vida de vocês. As pessoas precisam ver Deus na vida de vocês, nas suas ações, nas suas palavras, no seu modo de viver, na sua vida. Em 1 João, capítulo 1, verso 5, 1 João, vamos lá para o finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 1, (5 ao 7) diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Aqui ele já fala de pureza, que não há pecado, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus não há nenhuma sombra de pecado. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, nós somos mentirosos, não estamos praticando a verdade. Mas se nós andarmos na luz, aqui já no sentido de pureza, não mais apenas no sentido de revelar algo, de revelar Deus e ao mesmo tempo revelando, que quem anda em santidade, quem anda em pureza está revelando Deus. Mas se andarmos na luz, ou seja, se lutarmos contra o pecado, vivemos em pureza e santidade, como Deus é puro e santo, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Passa o capítulo 2, no versículo 6. Aquele que diz que está nele, nele quem? Em Cristo, né? Em Deus, naquele que é luz, então também deve andar como ele andou, ou seja, sendo luz.
E uma das coisas que ele diz das obras de nós que somos luz, vivemos, praticamos, está no verso 9: aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está em luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque a treva lhe cegaram os olhos. Ou seja, João estava dizendo, claro que nós não estamos estudando na epístola de João, né? Mas me parece que estava tendo ali algumas desavenças ali, irmão com ódio do outro irmão. E ele está falando, nós não devemos guardar mágoa nem de ímpio, quanto mais de irmãos. E ele está dizendo que se nós detestamos algum irmão, odiamos algum irmão, ele diz, então vocês não estão na luz. Mas aquele que ama seu irmão, que tolera, que suporta, esse está na luz. Olha como ele traz uma coisa assim bem para dentro da igreja. Questão dos relacionamentos entre nós. Claro que você vai perceber quem é irmão não pelo título de evangélico que carrega, nem pela Bíblia embaixo do braço, nem porque foi batizado ou porque toma Santa Ceia, mas pelas obras, pela vida dele. Você vai identificar se houve um novo nascimento, se houve uma regeneração, uma transformação ou não. Mas está falando aqui que nós não devemos guardar mágoa, nem ódio, nem rancor. O nosso coração deve estar limpo. E lá no Salmo 119, eu acho que no Salmo 119, eu não lembro qual a passagem, o versículo, ele chama a palavra de Deus de lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, assim, luz para o meu caminho. Ou seja, então, o Cristo é luz, Deus é luz, a igreja é luz, os discípulos são luz, eles revelam a Deus, e eles andam na luz, em pureza, em santificação. E isso se deve ao fato deles ser luz para os meus pés, a tua palavra, Senhor, lâmpada para os meus caminhos. Ou seja, isso se deve ao fato de que dele andar na luz da palavra de Deus, a palavra de Deus ser a luz que ilumina o caminho dele, no meio das trevas do mundo do pecado. Em Provérbios 4,18, que eu acabei dando um branco aqui o que é que diz, mas vamos ver lá. A vereda do justo, o Anderson lembrou, a vereda do justo, do crente, do convertido, do salvo, do eleito, é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar um dia perfeito. Como é que é a luz da aurora? Para que lado o sol nasce aqui, irmão? O irmão João é que sabe, o irmão João ele não se areia em canto nenhum. Eu chego no canto, para onde é que o sol nasce? Eu aponto para o lado oposto. Em todo canto que eu chego é areado. Então o sol nasce para cá, né? Olha como é que é a luz da aurora. Levanta lá, cola às 5 horas da manhã, sique uns quebradinhos, começa a ver, vai subindo. Está ficando pardo, como a gente diz aqui no Ceará, né? Assim meio avermelhado, tal. Vai subindo. Dali, se bem que aqui no Ceará, meu irmão, acho que até 4 horas da manhã o sol já está quente, né? Mas aí o sol vai, você vê ali, como é que é a luz da aurora, né? Assim meio escuro, a penumbra, mas já começa a ficar claro. Quando dá meio-dia, meu filho, o sol está claro. Para não dizer que está derretendo tudo, né? Dá meio-dia, o sol está claro. A luz, a vereda do justo. O que é a vereda? A vereda é o caminho por onde se anda. A vida do justo, o caminho do justo. É como a luz da aurora. Ele só tende a brilhar cada vez mais. O justo, ele não retrocede. Paulo disse: o justo vive da fé. O meu justo virá da fé, disse Deus. E se ele retroceder, minha alma perderá o prazer nele. E obviamente que o justo não retrocede, porque a vereda do justo, o texto está afirmando,
O texto está fazendo uma afirmação: a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O ser justo, cada vez mais ele vai praticando a justiça, cada vez mais vai se santificando, vai vendo a verdade do Evangelho, vai vivendo a palavra de Deus, vai revelando Deus, vai mostrando Deus. Então, irmãos, nós somos a luz. De onde? Nós somos o sal e a luz do... Olha a diferença. Sal da terra. Vocês, judeus, aqui era para o judeu. Vocês são sal da terra aqui, ó, dentro de Jerusalém. Aliás, de Israel. Vocês são sal aqui dentro. Para dar sabor, para conservar. Mas aí vocês também vão ser luz para o mundo. Agora ele já fala no contexto global, mundial. Vocês vão ser luz, vocês vão revelar Deus, as obras, testemunho, a vida, a conduta. Exatamente. Isaías 49. Ele disse: é pouco você ser somente alguém que vai resgatar Israel, as tribos de Israel. Eu te coloquei também como luz para os gentios, para as nações. Ou seja, a igreja, os discípulos de Cristo lá, judeus, tinham dois papéis: dentro de Jerusalém e fora de Jerusalém. Local e regional. Nós temos dois papéis, a igreja: papel de ser o sal desta terra onde eu moro, da casa que eu moro, da rua que eu moro, do bairro onde eu moro. Embora infelizmente na minha rua parece que ninguém gosta de mim. Que Deus abençoe aquelas vidas. Somos o sal da terra, dessa terra local, e somos a luz do mundo. Aonde nós formos, em qualquer parte do planeta Terra, Deus se revela por meio de nós. Ou seja, aplicando para nós, não tem esse negócio de ser crente só aqui dentro da igreja. Não tem esse negócio de ser crente só lá em casa. Somos sal dentro desta terra, lá na minha casa, lá na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, na minha nação. Mas eu também sou luz do mundo. Aonde eu for, com a minha vida, com a minha conduta, vivendo o Evangelho, andando na luz de Deus, Deus se revela através de mim. Você chega num lugar, às vezes, e às vezes você não está nem com roupa de crente, né? Não tem? Eu falo isso aqui brincando, né, irmão? Para rir, né? Que roupa de crente, como é que é? Às vezes você não está nem com roupa de crente. Você chega num lugar, às vezes, de calção, de camisa, e o teu jeito de tratar com a pessoa ali e tal, conversar com a... Pai, você é crente, né? Às vezes as pessoas identificam, conseguem identificar. Eles veem uma luz brilhando em você. Uma luz diferente, uma luz que não vê, no mundo não tem essa luz, tem trevas. Não foi como um dia o pastor Zezinho contou aqui, que ele ia no interior, lá dentro do mato, fazendo as vendas dele, e passa carro para aqui, para lá, moto para lá, e disse que um cidadão, um agricultor, ele parou a moto e disse: ô cidadão, você vai para onde? Eu vou para tal lugar. Rapaz, bora, sobe aí que eu vou pertinho de lá. Rapaz, não acredito não, vamos embora. Montou na garupa, foi lá, o pastor Zezinho, de moto. Aí foi conversando e tal. Quando chegou lá, o cidadão desceu e perguntou: rapaz, você é crente, né? Ele falou: sou. Ele disse: só podia ser. Num simples, numa coisa tão simples, numa coisa tão boba, tão aparentemente boba, mas ele viu que tamanha bondade, que tamanha obra só podia vir do coração de alguém que teme a Deus. Para nós é assim, para aquele homem foi importante. As obras. Ele fala que vamos lá, vamos correr aqui, irmão. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída em cima do monte. Jerusalém era construída em cima do monte. Jerusalém é uma cidade construída em cima de uma montanha, de montanhas e montes. Vocês não podem esconder uma cidade construída em cima do monte. E Jesus falou prático, né? Porque ele sabia, nós moramos em Jerusalém.
Olha, Jerusalém, vai todo mundo vir para Jerusalém, lá em cima do monte, claro que não dá para, de longe já vê Jerusalém, então realmente tem como esconder. E nem se acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama, mas coloca onde? No velador. Para quê? Para que todos que estão na casa possam ver a luz. Que é isso? Nós estamos aqui no escuro. Lá na época era lamparina, né? Lâmpada, aquela lâmpada com azeite. Para nós hoje aqui são essas lâmpadas. Você pega, por que essas lâmpadas estão lá em cima? Por quê? Alguém sabe dizer? Para poder iluminar todos que estão na casa. Mas se de repente a gente tirasse todas essas lâmpadas que estão aí e colocássemos elas embaixo das cadeiras, nós íamos ficar, as lâmpadas iam acender, mas ia continuar escuro. Porque ninguém acende, ninguém vai gastar tempo para acender uma lâmpada para colocar embaixo de uma vasilha. Ah, vou acender uma lâmpada para colocar embaixo do balde, lá em casa está tudo escuro, vou acender uma lâmpada para colocar embaixo do balde, para que vai servir? Esse filho, quando se acende uma lâmpada é porque é necessário, porque está escuro. Então se eu acendo uma lâmpada é para colocar ela no velador, para colocar no lugar alto, para iluminar todo mundo que está na casa. O que Jesus quer dizer? Vocês são cristãos, para nós aqui, né? Para eles primeiro, vocês são judeus, e não tem como negar isso, não tem como esconder isso. O nome de Deus está sobre vocês. Aí vai para o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória. O Deus deles são ouro, prata, obra da mão do homem. Tem boca, mas não fala, olho, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, mão e não apalpa, pé, mas não anda. E quando eles perguntam sobre o nosso Deus, ele diz o quê? E o nosso Deus está no céu, faz tudo que lhe apraz. Vocês são judeus, não tem como não tem como esconder. O nome de Deus está sobre vocês. Quando Josué manda 2 espias lá em Jericó, e eles estão ali, eles percebem que tem um espia lá, ele entra na casa daquela prostituta em cima do muro, Raabe. E a Raabe esconde eles, e o que a Raabe diz? Vocês são judeus, olha só, vocês não fazem ideia, o povo daqui está tudo assustado, porque ouviram falar do que o Deus de vocês fez. Eles nem precisaram falar de Deus, porque o nome de Deus estava sobre eles. O Balaque, ninguém sabia nem quem era Balaque. Aí lá vai Josué, lá vai o povo lá marchando, né? Lá marchando, o Balaque manda chama lá o Balaão. O Balaque, o meio do rei dos Moabitas, manda chamar o vidente lá, o Balaão, o profeta. Por quê? Porque rapaz, está vindo um povo aí que o Deus deles é terrível. Ô Balaão, vem cá, ora aí para amaldiçoar esse povo. E Balaão disse: não tem como amaldiçoar o povo que Deus abençoou. O nome de Deus estava sobre ele. Jesus disse: não tem como esconder, o nome de Deus está em vocês. Se aplica isso à igreja. Não tem como esconder. Não tem como esconder, o nome de Deus está sobre você. Aonde você vai, as pessoas sabem quem você é. O nome de Deus está sobre a tua vida. O nome de Jesus está sobre você. Por que tem um bocado de hipócrita aí gravando vídeo? Hipócritas. Porque tem hora que eu falei para o meu irmão, mas tem hora que dá vontade de eu gravar um vídeo e desmanchá-lo, de arrancar logo esse abacaxi, logo, essa política que está aí. Eu digo: eu não vou gravar vídeo, porque eu sou conhecido demais, eu vou perder meu tempo com isso, não. Mas tem um bocado de hipócrita. Eu quero gravar um vídeo aqui para os evangélicos. Eu não sou evangélico não, os evangélicos aqui falando de Jesus, e vai voltar em fulano que vai liberar arma para o povo. Eu digo: eu vou votar no outro que mata criança, que libera aborto, que bota maconha em todo canto, que bota kit gay. Ei, meu filho, mas por que esse cara fala assim? Porque o nome de Jesus está sobre a nossa vida. É por isso que a gente tem que saber como se conduzir no meio dessa geração prostituta e corrompida. Porque eles pegam qualquer ação nossa, um direito cidadão que você tem, para poder manchar o nome que está sobre você, o nome de Jesus. Não tem como esconder quem você é. Você é cristão. O nome de Deus está sobre a sua vida. Eles sabem quem você é. Não tem como esconder uma cidade construída em cima do monte.
Não se acende uma lâmpada e colocar embaixo da vasilha. Deus não te acendeu, Deus não te escolheu, Deus não te deu espírito para você ficar escondido embaixo da vasilha. Você é uma cidade construída em cima do monte. Ninguém pode, você não pode se esconder. E Deus te acendeu, meu irmão, para colocar luz para o mundo que está em trevas. Não adianta você se esconder. Seja luz aonde você for. Cumpra seu papel. Se você entrasse aqui, você ia pegar seu celular e acender a lanterna dele para clarear. Você é luz no sentido espiritual. Aonde você for está em trevas, seja luz lá. Ilumine o ambiente que você está. Está todo mundo lá com imoralidade? Seja luz. Está todo mundo lá com perversão, com coisa errada? Seja luz ali. Ilumina o caminho, o ambiente onde você vai. E para concluir, ele diz, verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, quando a luz de Deus brilha em nós, através da nossa vida, nossas obras, nossas palavras, foi isso que nós conferimos nos textos, através do viver a palavra de Deus, do pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, ele diz que Deus é glorificado através da nossa vida. Pela sua conduta, alguém vai glorificar Deus por causa de você. Se você viver o Evangelho, as pessoas vão glorificar Deus por causa da sua vida. Vão dizer: eu glorifico a Deus por causa da vida de fulano que é servo de Deus. Eu glorifico a Deus pela vida de Beltrano que é servo de Deus. Deus vai ser glorificado na sua vida. Então resplandeça a tua luz diante dos homens, para que eles vejam as tuas boas obras. Boas obras que são frutos da fé. Não é para ver a fé apenas. Ele diz que a fé sem obra é morta. A fé se manifesta através das obras. Se eu tenho fé, eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quem tem fé tem obra. Então quando o mundo vê em nós as obras da fé, eles glorificam a Deus que está nos céus. Então, queridos, quando nós vivemos como o sal da terra, local onde vivemos, onde frequentamos, e como a luz do mundo, aonde vamos, nem que seja só para passar um dia ou dois, uma passagem, algum lugar, quando nós vivemos assim, Deus é glorificado. E Deus nos acendeu para isso. Deus nos fez para isso. Para quê? Para a glória dele. Então cumpramos o nosso papel. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.